Ser freelancer é para mim? Essa é uma das primeiras perguntas que você deve se fazer caso você queira trabalhar como freelancer, trabalhar de casa, enfim. Muitas pessoas são seduzidas por aquelas ofertas, né, de ganhe dinheiro desde casa, ganhei X mil reais trabalhando de casa, ou ganhei X mil reais trabalhando 2 horas por dia, 5 horas por dia, sem sair de casa, sem esforço, né, ou pelo menos existe aquela implicação de que foi sem esforço, né? Mas não é preciso pensar muito para ver como essas promessas, né, que são feitas são distantes da realidade, né? Geralmente, se a pessoa se deu bem trabalhando de casa, trabalhando no escritório em casa, ela foi muito dedicada, trabalhou muito tempo nisso, né? Assim como qualquer outro trabalho, precisa de dedicação, precisa de determinação, precisa de organização. Então, eu gostaria de fazer essa reflexão nesse vídeo, já para desmistificar alguns pontos. Então, apesar de você não ter um chefe, né, você precisa ser o seu próprio chefe. Então, eu estou destacando ali até o precisa, porque é uma coisa que não é feita automaticamente. Você vai ter que se policiar conscientemente, né, se policiar para administrar seu tempo, né, para você superar a preguiça e as distrações, que são muitas, né? Comum acontecer, né? Você se distrai, dá uma pausa no trabalho, dá uma pausa um pouquinho longa demais, né? Porque não tem ninguém olhando. Então, você vai ter que se policiar e você vai ter que ser muito dedicado e vai ter que se auto-cobrar, né? Então, você mesmo vai ter que se cobrar, vai ter que se organizar, vai ter que fazer essa administração do tempo, né? Então, você vai precisar se policiar, ver se o teu cronograma está organizado, ver se os teus trabalhos estão em dia. Então, todos esses aspectos do teu trabalho você vai ter que se policiar, né? Então, o trabalho feito de casa, ele é excelente, claro, mas trabalhar de casa exige muita seriedade e dedicação. Quando eu falo para os outros que eu trabalho em casa, algumas pessoas falam, que maravilha e tal. E realmente, tem um lado muito bom, que é o lado da flexibilidade de tempo, que é o lado de você poder fazer as suas próprias coisas, né? Não ter muita... como pode dizer? Você não ficar muito amarrado com uma coisa específica, né? Com certeza tem lados bons. Só que é muito necessário você ter seriedade, você ter determinação, dedicação. Caso contrário, você só vai ficar um tempão na tua casa, fingindo que você está trabalhando, e vai acabar não tendo um resultado satisfatório. Outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui é uma comparação entre um emprego fixo e você ser um freelancer, né? O que eu chamei ali de freelancing. No emprego fixo, você vai ter uma remuneração fixa, né? Ou seja, você vai receber todo mês naquele dia, né? Claro, salvo exceções, mas em geral é assim. Você vai ter uma função especializada, então, por exemplo, se você vai trabalhar como um desenvolvedor de front-end numa empresa, você vai trabalhar como desenvolvedor de front-end, né? Vai mexer mais com front-end e tudo mais. Geralmente você vai ter benefícios, né? O vale transporte, o vale refeição, plano de saúde, etc. Você tem a socialização do ambiente, né? Então você conversa com as pessoas e interage com as pessoas com mais frequência, e outras coisas, né, como férias remuneradas, 13º salário. Já quando você é um freelancer, você vai ter uma remuneração variável. Então, se você não se dedica todo mês, se você não se organiza financeiramente, você pode ter problemas financeiros ali, né? Então, você vai receber em datas variadas. A gente vai ver depois na lição sobre administração mais financeira, né, ou dos recebíveis dos clientes, a gente vai ver que tem como você tentar concentrar esses recebimentos em dias específicos. Mas, de qualquer forma, a remuneração vai ser variável, né, depende dos seus projetos. Em um mês você vai receber mais, em outro mês você vai receber menos. E para isso você precisa ser mais organizado em toda a sua vida, né? O freelancer geralmente também desempenha várias funções, né? Então, por exemplo, apesar de eu gostar mais de trabalhar com front-end, com HTML e CSS, eu também trabalho com PHP, com MySQL, eu trabalho atendendo o telefone, eu atendo via e-mail,
eu faço administração financeira, eu emito nota, eu emito boleto. Então, a gente acaba desempenhando várias funções que não são necessariamente as nossas favoritas, mas que fazem parte aí do pacote, né? E, obviamente, você não tem benefícios, né? Então, você tem que fazer a provisão para tudo isso, né? Então, para férias remuneradas, para 13º salário, para tua previdência, você precisa provisionar dinheiro conscientemente para isso, né? Isso a gente também vai ver um pouco mais para frente. E o trabalho ele é mais introspectivo e solitário, né? Então, se você realmente está trabalhando em casa, você vai interagir menos com outras pessoas, né? Você vai ter menos contato com as pessoas. Vai ter contato até via Skype ou falar com clientes por telefone, mas geralmente é um trabalho um pouco mais solitário, assim. Então, se você é uma pessoa mais social, que precisa estar mais entre as pessoas, aí eu recomendaria até um coworking ao invés do home office, né? Então, algumas coisas para ter em mente aí. E eu vou até falar aqui minha experiência um pouquinho, né? Para aqueles que às vezes se assustam um pouco com a ideia de ser um freelancer. Em mais de 10 anos aí de freelance, de trabalhar com freelancing, eu nunca passei um mês sem receber. Então, apesar de parecer muito incerto esse tipo de trabalho, na verdade, né, eu pessoalmente acho que é muito melhor. Porque o teu trabalho ele é diretamente, geralmente o teu recebimento é diretamente proporcional à quantidade de trabalho ao qual você se dedica, né? Então, se você trabalha um monte, fecha um monte de trabalhos, trabalha dia e noite, você geralmente vai receber mais. E se você trabalha menos, né, quer passar um mês mais tranquilo, ou você vai tirar umas férias, tal, você vai receber menos. Conheci muitas pessoas interessantes, então esse é um ponto muito legal que geralmente não está disponível assim no emprego fixo ou talvez no emprego de escritório normal. Eu fui visitar muitos clientes, conheci muitas pessoas, e geralmente você fala pelo menos no meu trabalho, você fala com os donos das empresas, né? Você conhece os pequenos empresários, conhece as pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem nesse país, né? Então é uma experiência muito legal você conhecer essas pessoas e conhecer essa vasta gama de áreas de atuação, né? Então eu atendi empresa que fazia refeição congelada, eu atendi empresa que faz produtos para laboratório, eu atendi uma empresa que é um dos melhores spas do Brasil e do mundo. Então você acaba conhecendo, né, tendo essa experiência assim, que é super interessante. Também consegui realizações com o meu trabalho, então realmente me sustentou todos esses anos, consegui não só comprar aqui os equipamentos para a empresa, mas consegui fazer minhas viagens, enfim, sustentar minha família, sei lá, comprar um carro, comprar uma casa, esse tipo de coisa que está na cabeça da gente, né? E claro, consegui até superar momentos de crise aqui no Brasil através do empreendedorismo. E também eu acabei descobrindo outras aptidões, né? Então, como trabalho de um freelancer, você acaba ficando mais em casa, né? Você faz a administração do seu tempo, você consegue ter essa flexibilidade de horário e às vezes consegue pôr um pouquinho mais de tempo para você fazer os seus estudos, né? Ou então você pega trabalhos muito variados e acaba às vezes até descobrindo outras áreas em que você poderia se dar melhor, né? Então no meu caso eu comecei trabalhando com design, comecei trabalhando mais fazia mais logomarca, cheguei a fazer algumas coisas impressas e tudo mais, e depois eu acabei vendo mesmo que o mercado ali de sites estava melhor e eu tinha mais habilidade para isso. E além disso, não só ir para a parte de desenvolvimento de sites, né? Eu fazia mais layout de sites e a parte de HTML. Daí eu comecei também a descobrir a parte de programação e comecei a descobrir também uma grande aptidão para essa parte de programação, né? De você traduzir um layout para um código HTML e CSS e também para fazer essa integração de tudo isso com o código PHP e MySQL, né? Então eu acabei parando de fazer o meu trabalho normal, que era normal, né, até alguns anos atrás, de ser um designer, de fazer mais a parte visual, e comecei a ir mais para a área de programação. Então isso foi um processo aí que levou alguns anos, mas foi uma descoberta que eu fiz aí ao longo
de vários projetos. Bom, então eu pergunto, e aí, está pronto para a sua jornada? Vamos começar.